Pulso Latino. Caminhos Latinos. Começa agora o 12º episódio da série Caminhos Latinos. Este é o nosso episódio surpresa, o penúltimo da série, dedicado ao Haiti. A série Caminhos Latinos é uma parceria entre o Pulso Latino, o programa Realidade Latino-Americana da Unifesp e a editora Elefante. Eu sou Elaine Amorim e te convido para embarcar nesta viagem com a gente. Se você não ouviu os 11 primeiros episódios, você pode fazer a viagem do ponto de partida, ou então armar o seu próprio itinerário pela América Latina. Na primeira parte deste episódio, como já de costume, quem vai caminhar com a gente, nos contando um pouco da história colonial e contemporânea do Haiti, é o historiador e professor da Unifesp, Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Na segunda parte, teremos uma entrevista com Eliné Daniel Cassimir, antropólogo, cientista político e jurista. Ele é o vice-decano do Instituto Nacional de Administração, de Gestão e Altos Estudos Internacionais da Universidade Estatal do Haiti. Ele também é coordenador do Laboratório Haitiano de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos. E também entrevistamos Camille Chalmer, economista, professor representante da Plataforma para el Desarrollo Alternativo de Haití e integrante do Comitê para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Desta vez, nossa conversa é em dose dupla. Se você acha o nosso trabalho importante e quer nos ajudar a seguir batalhando para latino-americanizar o olhar sobre o Brasil, você pode colaborar financeiramente com o podcast Pulso Latino pelo Apoia-se. O link estará na descrição do episódio e nas redes sociais do Pulso. Contribuindo com R$5 ou mais, você nos ajuda a consolidar o nosso projeto. Precisamos manter o belíssimo trabalho de edição de Felipe Amarrata, melhorar nossos equipamentos e pagar a hospedagem do nosso site. Tudo isso para alçar voos ainda maiores em 2021. A contribuição de vocês é o que precisamos para chegar em ainda mais gente. Quem não puder colaborar financeiramente, nos ajude na difusão. O Pulso Latino conta com o teu apoio no Apoia-se. Então, vamos ao episódio. Primeiro, um mergulho na história do Haiti e, em seguida, a entrevista com Eliné e Camille. Discutir o Haiti é discutir a questão dos negros, é discutir o racismo na contemporaneidade. A contemporaneidade entendida como um mundo que nasce da Revolução Francesa, uma revolução que alguns entendem como uma filha do iluminismo. Mas a narrativa eurocêntrica convencional oculta o fato de que, ao mesmo tempo, eclodiu um processo que o iluminismo reconheceria, na melhor das hipóteses, como um filho bastardo da Revolução Francesa. E esse bastardo é a Revolução Haitiana, um dos acontecimentos mais extraordinários da história da humanidade. Um acontecimento que, na sua radicalidade, escancarou as contradições do iluminismo e dos valores que estão na gênese do humanismo ocidental. Portanto, discutir a Revolução Haitiana implica discutir os limites de uma visão eurocêntrica ou ocidentocêntrica dos direitos dos seres humanos. Discutir o Haiti é discutir a humanidade, mas também é o seu oposto, ou seja, é discutir a negação da humanidade.
Nessa introdução ao Haiti, eu discutirei alguns aspectos da Revolução que ajudam a entender as origens do Estado haitiano e a sua evolução, entre a ocupação estadunidense no começo do século XX, a ditadura dos Duvalier durante a Guerra Fria e as mais recentes ocupações estrangeiras em 1994 e 2004. Então vamos lá. O terço oriental da ilha caribenha de Hispaniola era uma colônia francesa desde o final do século XVII e os franceses a chamavam de Saint-Domingue, ou São Domingos. No momento em que a Revolução Francesa eclodiu em 1789, Saint-Domingue era a maior produtora mundial de açúcar e café e, na realidade, essa colônia produzia mais açúcar do que os territórios que hoje são o Brasil, a Jamaica e Cuba juntos, ou seja, mais do que as colônias açucareiras dos impérios português, inglês e espanhol. São Domingos recebia anualmente mais navios do que Marsella, o maior porto da França à época. E para se ter uma dimensão do negócio, imaginem que as exportações britânicas em 1789, o ano que eclodiu a Revolução Francesa, foram calculadas em 27 milhões de libras, enquanto as francesas 17 milhões, dos quais 11 milhões envolviam o comércio com Saint-Domingue. Embora outros cálculos avaliem que o peso era menor, era cerca de 1/3 do comércio francês, o fato é que Saint-Domingue era a colônia mais valiosa do seu tempo e tinha um papel central para a economia francesa. Essa riqueza era produzida sobretudo pelo sistema da plantation, ou seja, a grande propriedade monocultora para exportação movida pelo trabalho escravo. A plantation que constituía uma cidade rigidamente estratificada entre uns poucos grandes proprietários brancos, a massa trabalhadora negra e uma minoria de libertos, os chamados affranchis, além de uma população mulata. A Revolução Haitiana ela começou em 1791, portanto, 2 anos depois de iniciada a Revolução Francesa. E a dinâmica inicial ela foi comparável, no sentido de que tudo começou como uma disputa entre os de cima, que no caso da colônia se manifestou como uma rebelião de grandes proprietários se queixando do absolutismo da metrópole e reivindicando o fim do exclusivo metropolitano, portanto, a liberdade de comércio e maior autonomia política. No entanto, em ambos casos, tanto na França como na colônia, essa rebelião logo transcendeu o seu acanhado marco original e se desdobrou em radicais revoluções populares. Então, se na França a oposição da burguesia à aristocracia despertou a plebe, em Saint-Domingue as tensões entre os brancos franceses e os mulatos que integravam uma elite colonial, mas que era discriminada pela metrópole, na colônia essas tensões despertaram os escravos. A Revolução Haitiana foi um processo extraordinário que teve uma complexa evolução que culmina na rebelião dos pretos que abolem a escravidão em uma trama que envolve as principais potências internacionais da época. Aqui não vai ser possível reconstituir esse processo, mas para quem quiser se aprofundar, tem um excelente livro traduzido para o português que se chama Os Jacobinos Negros, de C.R.L. James, é o autor. Então aqui eu vou chamar a atenção para 3 pontos. Primeiro, os mesmos franceses que eram revolucionários na Europa lutaram com todas as forças para dobrar a revolta e reestabelecer a escravidão na colônia. Então, por exemplo, no momento em que a França fez as pazes com a Inglaterra, o Napoleão enviou 80 mil soldados liderados pelo general Leclerc, que inclusive era seu genro, enviou todas essas tropas para reprimir a rebelião escrava. E foi esse general, inclusive, que armou a cilada para comandar o principal comandante da revolta dos pretos, o Toussaint Louverture. O Louverture que 1 ano depois, em 1803, morreu numa gélida prisão francesa dizendo: "Vocês arrancaram o tronco da árvore da liberdade dos negros, mas a liberdade brotará em milhares de raízes." Portanto, ao mesmo tempo em que a Revolução Francesa produziu a histórica Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o preto, sob a colônia francesa desses mesmos revolucionários, continuava escravo. O escravo era propriedade e, assim como a Revolução Francesa nunca cogitou alterar as relações de propriedade, os franceses nunca conceberam a liberdade dos pretos e muito menos o seu autogoverno. Daí os limites políticos e ideológicos de uma revolução, a francesa, que se pretendeu universal, que pretendeu universalizar direitos humanos, mas que tem na sua certidão de batismo, na sua certidão de nascimento, a marca do racismo, que então pode ser considerado uma marca estrutural do universalismo europeu até os dias de hoje.
Uma segunda observação é que no momento em que os pretos proclamaram a sua independência, no 1º de janeiro de 1804, 2 de cada 3 haitianos tinham nascido na África. Essas pessoas trouxeram para o Caribe seus modos de organização política e de reprodução da vida, muitas vezes vinculados à terra, mas também trouxeram técnicas e artes militares que foram decisivas para o triunfo da Revolução, de modo que há quem entenda esse processo como uma revolução africana no Haiti. O Haiti, que era um território que praticamente não tinha população nativa, porque ela tinha sido exterminada com a conquista. Uma terceira observação é que diversas tensões e contradições marcaram o campo revolucionário, de forma que seria simplista entender a Revolução Haitiana apenas como uma rebelião dos pretos contra a escravidão e o domínio colonial dos brancos, embora ela também tenha sido isso. Então, por exemplo, a figura mitológica do Toussaint Louverture foi ao mesmo tempo fiel à França e fiel aos negros. O Louverture era um homem da Revolução Francesa que sempre se dirigiu aos seus soldados como cidadãos franceses. E, inclusive, na Constituição de 1801, que se diz que ele escreveu, uma Constituição que aboliu a escravidão para sempre, como se escrevia, né? Ele dizia que todos os homens nascidos naquele território, e eu cito, todos os homens nascem, vivem e morrem livres e franceses. O Louverture sempre buscou a emancipação dos negros sem romper com a França. Então, de certo modo, a gente pode dizer que ele foi abolicionista e colonialista ao mesmo tempo. E só quando ficou claro que seria impossível conciliar as duas coisas é que se avançou para uma ruptura com a França. Então, em 1802, o Napoleão, como eu já comentei, despachou milhares de tropas com o mandato de sequestrar o Louverture, restabelecer a escravidão, uma missão que ele, o Napoleão, descreveu como uma cruzada de um povo ocidental civilizado contra o barbarismo negro que crescia na América. Enquanto do outro lado do Atlântico, o general dos pretos, a essas alturas, o general Dessalines, descrevia os franceses como inimigos implacáveis dos direitos dos homens e instalava uma luta de vida ou morte que culminou com a declaração da independência da colônia, em 1804, que foi então batizada com o nome indígena de Haiti, o país das altas montanhas. E aquele nome era praticamente a única lembrança dos taínos nativos que sobreviveram à conquista. Então, naquele momento, Dessalines afirmou orgulhosamente: nós vingamos a América. A Constituição haitiana estabeleceu que todos os habitantes do país seriam chamados dali em diante como noirs, ou seja, como pretos. Se previa cidadania praticamente automática para qualquer preto que pisasse em solo haitiano, enquanto, por outro lado, os brancos foram proibidos de ter propriedade, uma proibição que só foi removida com a ocupação estadunidense em 1915. Outra contradição no campo revolucionário diz respeito à relação com o trabalho e a terra. De modo geral, os estadistas haitianos se depararam com um dilema, porque eles defendiam a manutenção de uma estrutura produtiva análoga à plantation, com o objetivo de garantir as exportações como fonte de divisas, ou seja, como fonte de moeda estrangeira, dotando o Estado de uma fonte de renda. E o empenho dos generais revolucionários em impor sistemas de trabalho repressivos, antagônicos aos modos de vida camponês, foi descrito pela historiografia haitiana como um corporalisme agraire, que a gente poderia traduzir como uma agricultura militarizada, que, no entanto, evidentemente, era impossível com a liberdade incondicional pela qual os pretos lutaram, de modo que no novo Estado independente, duas visões diferentes de liberdade se chocaram. Para o trabalhador rural, liberdade era vender a sua produção no mercado aos domingos e ter o direito de cultivar sua horta, enquanto para os homens de Estado, a liberdade de um Estado que nasceu como um Estado pária, hostilizado, boicotado e isolado num mundo que não concebia o autogoverno dos pretos, para eles a liberdade implicava perpetuar o sistema de plantation para assegurar divisas e construir um Estado nacional. Em outras palavras, os líderes queriam gêneros de exportação, enquanto o povo desejava terra e comida. E essa tensão está na raiz de uma oposição entre Estado e nação, ou de uma relação que o grande intelectual haitiano Michel Rouve-Trouillot descreveu como uma dinâmica de Estado contra nação que marcará a história do Haiti e que atingiu o seu ápice sob a ditadura dos Duvalier na Guerra Fria.
As dificuldades do novo país foram exacerbadas pelo empenho das potências ocidentais no século XIX em reestabelecer a dependência haitiana, pois, afinal de contas, o Haiti surgiu num mundo que não estava pronto para aceitar as implicações da sua existência. O fantasma do retorno francês que pairou sobre o Haiti no começo do século XIX foi parcialmente exorcizado em 1825, quando se acordou uma indenização exorbitante, que era equivalente ao orçamento anual da França naquele momento, a França, que era um país que tinha uma população 25 vezes maior do que o Haiti. E é importante destacar que muitos haitianos consideraram essa indenização como uma traição a um dos princípios fundadores do Haiti, que era justamente a não negociação da independência da nação. O volume dessa indenização implicou no que um economista haitiano descreveu como uma castração da economia nacional, porque criou uma dívida que na prática subordinou o novo Estado às finanças francesas, a França que só aboliu a escravidão em 1848. Mas essa hostilidade não era exclusividade dos franceses. De maneira geral, os líderes europeus e estadunidenses desprezavam todos os haitianos, tanto o povo como seus líderes, em um mundo em que a política era um assunto dos brancos e continuou sendo por mais uns 150 anos, de modo que a ilha sofreu um bloqueio diplomático e político que teve como atores principais os Estados Unidos e o Vaticano. Então, por exemplo, no contexto da independência das colônias espanholas na América, os Estados Unidos pressionaram Simão Bolívar para que ele não convidasse o Haiti para um congresso no Panamá, um congresso que, entre outras coisas, queria discutir a integração americana. E o libertador acabou cedendo. O mesmo Bolívar, que antes tinha sido acolhido e ajudado no Haiti no momento mais difícil da sua luta pela independência, mas que afinal não aboliu a escravidão como ele tinha prometido fazer quando tinha sido acolhido em solo haitiano. Portanto, o Haiti foi isolado também pelos seus vizinhos hispano-americanos, para não falar do Brasil escravocrata, além dos Estados Unidos, que só reconheceram a independência da nação negra em 1862, em plena Guerra Civil, quando o Norte precisava do algodão antiliano. Então, em resumo, o Haiti foi isolado no século XIX de um modo comparável ao que aconteceu com Cuba no século XX. Cuba, que, no entanto, contou com o amparo soviético e do campo socialista, enquanto os haitianos não tiveram nada semelhante. Então, a posição haitiana naquele contexto era uma espécie de anacronismo internacional, e a impossibilidade do Ocidente em lidar com a existência da nação dos pretos está relacionada ao que a gente pode descrever como um racismo estrutural, para usar termos contemporâneos, o racismo estrutural inerente ao iluminismo europeu. Isso teve consequência em todos os planos. Por exemplo, foi um haitiano chamado Antenor Firmin que elaborou a resposta mais sólida ao influente libelo racista do Conde Gobineau, chamado O Discurso sobre a Desigualdade das Raças, um livro que, inclusive, conta-se que se transformou em um livro de cabeceira do Hitler. Mas como Firmin era haitiano, o seu discurso sobre a igualdade das raças, o livro que ele escreveu em resposta e que foi publicado em 1885, que coincidentemente é o mesmo ano da chamada Partilha da África na Conferência de Berlim, como Firmin era haitiano, ele e a sua obra foram largamente ignorados. No final do século XIX, o Haiti era um país camponês que importava comida, era uma nação que tinha sido fundada por uma guerra revolucionária, mas que era, na prática, subordinada ao poder dos Estados Unidos da Europa, um poder que sugava os recursos escassos dos camponeses por meio de um Estado alheio às necessidades da sua população. É possível dizer que os camponeses tinham uma relação de exterioridade com o Estado haitiano, na mesma medida em que o Estado haitiano era alienado pelos demais estados. Mas o Haiti fica no Caribe e a situação do país no início do século XX logo se aproximou daquela de outros países caribenhos e da América Central, com a diferença que lá não tinha a presença da United Fruits, a emblemática companhia bananeira de Boston que sintetizava a expoliação Yankee na região. Mas como outros países da região, o Haiti sofreu uma ocupação estadunidense entre 1915 e 1934, uma ocupação que enfrentou muita resistência, principalmente no campo, mas que afinal
consolidou a incorporação do país à órbita Yankee, e essa incorporação exacerbou as contradições do país, como a dependência do café, a exploração camponesa e a centralização do poder, ao mesmo tempo em que criou ou reforçou outras contradições latentes. Por exemplo, foram os Estados Unidos que fizeram do francês a língua oficial, em detrimento do crioulo. O Haiti, enquanto esteve ocupado, foi governado em aliança com a minoria mulata, enquanto os americanos replicavam os preconceitos raciais que vigoravam no seu próprio país. Por outro lado, o encontro com o racismo estadunidense estimulou uma consciência antirracista que se desdobrou numa reivindicação da cultura africana, por exemplo, no trabalho do intelectual haitiano Jean Price Mars, de modo que, anos depois, o Aimé Césaire vai dizer que foi no Haiti que a negritude se levantou pela primeira vez, né? A negritude com uma referência ao movimento cultural, literário e político protagonizado por pretos francófonos como o próprio Aimé Césaire. Mas a ocupação também assentou as bases para um Estado modelado pela dominação Yankee, como aconteceu em outros países da região nessa época, como o caso da Nicarágua e da República Dominicana, que também foram invadidos. E a ocupação também fundou um corpo militar que já não tinha nada a ver com aquele que emergiu da independência, aquele corpo militar que defendeu, vamos dizer, a nação. E dali em diante, assim como aconteceu em outros países do continente, o exército serviria essencialmente para reprimir a sua própria população. E, no entanto, a ditadura dos Duvalier, pai e filho, que ficaram conhecidos como Papa Doc e Baby Doc, não chegou ao poder por meio de um golpe militar, mas sim por meio das urnas em 1957. No entanto, 2 anos mais tarde da eleição que elegeu o Papa Doc, aconteceu a Revolução Cubana, e isso favoreceu que esse governo se transformasse numa ditadura extraordinariamente repressiva com apoio dos Estados Unidos e da França no contexto ali revolucionário da Guerra Fria. O Duvalier era um médico, daí o apelido Papa Doc, mas um médico que tinha feito incursões no terreno da etnologia e conhecia bem a cultura popular e o voodoo. E talvez a originalidade da ditadura do Papa Doc em relação a outras da região é que ele mobilizou de modo perverso esses elementos em favor da ideologia do regime, um pouco do modo como Mobutu fez no Zaire, explorando o orgulho popular que tinha sido ferido pela ocupação dos Estados Unidos, uma ocupação que promoveu os mulatos e desprezou os negros. Então, o Papa Doc reivindicava esse orgulho negro pervertido a favor da ideologia da ditadura. Uma ditadura que estabeleceu uma dominação totalitária, em que se proibiram até desenhos, pinturas, escritos, enfim, qualquer forma de expressão crítica ao regime. Um regime que atacou instituições como as escolas, igrejas, universidades, a imprensa, associações profissionais, clubes e até os escoteiros, além, claro, dos sindicatos, de modo que alguém disse que naquele momento a democracia haitiana morreu sem que nunca tivesse vivido. O regime exerceu uma violência sem limite, rompendo laços de solidariedade tradicionais na sociedade haitiana. A ditadura mobilizou ao seu serviço uma temida organização paramilitar conhecida como os Tonton Macuti, que pode ser traduzido como o tio com uma cesta, ou que no Brasil seria algo como o homem do saco ou bicho-papão. E os Tonton Macuti tocavam o terror no país. Calcula-se que em 30 anos de ditadura entre o Baby Doc e o Papa Doc, mais de 30 mil pessoas foram assassinadas, além dos muitos que se exilaram. Por exemplo, o cineasta haitiano Raul Peck, que dirigiu o filme Jovem Marx, cresceu no exílio no Congo, para onde o seu pai foi com tantos haitianos que integraram o breve gabinete do Patrice Lumumba, no qual quase 1/3 dos componentes eram haitianos exilados pela ditadura. No campo econômico, a ditadura também adotou políticas desastrosas que levaram, por exemplo, à importação de trigo subsidiado dos Estados Unidos, o que destruiu a produção de milho. O país então passou a conhecer ciclos de fome. O Jean-Claude Duvalier, o filho, o Baby Doc, que assumiu o comando do país com 19 anos, depois que o seu pai morreu em 1971, ele ensaiou fazer do país uma base de trabalho barato para maquiladoras estadunidenses, de modo que nesse momento o Haiti se converteu no maior fabricante mundial de bolas de beisebol. Mas o saldo da ditadura, seja na economia, seja na sociedade, foi devastador. O legado desse regime, que dilapidou o Estado e devastou o tecido político, cultural e econômico, é essencial para se entender o Haiti contemporâneo.
Em 1986, a ditadura caiu num contexto de ascensão inédita do movimento de massas. No entanto, o Baby Doc não foi derrubado, mas ele saiu num processo que é melhor descrito como um golpe de Estado de alto nível, realizado com conivência internacional. Em todo caso, os movimentos sociais naquele momento abriram uma brecha inédita. Então, se é possível dizer que o Estado haitiano se construiu contra a sociedade, em 1986 e nos anos seguintes, essa sociedade se voltou contra o Estado. Assim, a particularidade da abertura democrática haitiana é que ela se deu num contexto de ascensão do movimento popular, ameaçando o padrão autocrático de dominação vigente. Só que esses ventos de mudança foram abortados por um golpe militar que, por sua vez, aprofundou a instabilidade política e a degradação das instituições, e foi nesse cenário que se produziram 2 invasões militares protagonizadas pelos Estados Unidos. Mas voltando aos anos 1980, naquele momento a efervescência popular foi canalizada em grande parte pelo movimento Lavalas, liderado pelo padre Aristide, que venceu em 1990 o que foi provavelmente a primeira eleição livre na história do Haiti. Pela primeira vez, se instaurava um governo onde o exército não era fonte de poder e os políticos tradicionais estavam sem lugar. Naquele momento, para muitos haitianos tinham a sensação de que a cidadania e a soberania estavam ao alcance das mãos. No entanto, poucos meses depois da posse, o Aristide foi derrubado por um golpe militar brutal, protagonizado por militares que pretendiam restabelecer uma espécie de duvalierismo sem o Duvalier e que reprimiram ferozmente as organizações populares. Calcula-se que naquele momento cerca de 5.000 pessoas foram assassinadas e outras 300.000 fugiram e se esconderam. No entanto, aquele era um contexto em que justamente terminava a Guerra Fria e o tempo das ditaduras militares na América Latina tinha passado, de modo que em lugar de serem apoiados pelos Estados Unidos, esse regime enfrentou um embargo internacional, que aliás deu um golpe de misericórdia na economia do país que nunca se recuperou desde a ditadura. Essa junta militar terminou derrubada por uma invasão sob os auspícios do Bill Clinton em 1994, uma invasão que recolocou no governo um Aristide agradecido e dependente, ao mesmo tempo em que instaurou uma intervenção que jogou sal em qualquer tentativa de reerguer as instituições estatais. A trajetória haitiana recente vai ser discutida com mais detalhes logo a seguir. No entanto, é importante saber que o Aristide, que voltou acompanhado por mais de 20.000 soldados yankees em 94, tinha deixado no exílio a esperança de mudança social que um dia ele encarnou. O Aristide concluiu o que seria o seu mandato original e foi sucedido em 96 pelo seu correligionário, o René Préval, com quem ele logo rompeu. Mas o Aristide voltou à presidência nas eleições seguintes, em 2001. Só que a essas alturas, o movimento Lavalas tinha se reduzido a um partido político que gravitava em torno do seu líder. E à sombra desse líder, o Aristide, floresceram organizações sociais repressivas e criminosas, de modo que muitos que apoiaram o primeiro Aristide nos anos 1980 e 1990, no século XXI, estavam na sua oposição. E essa oposição incluía setores armados que criaram, ali no começo do século XXI, uma situação que ganhava os contornos de uma guerra civil. E foi nesse contexto que os Estados Unidos decidiram intervir novamente. E a terceira experiência do Aristide no poder terminou com um telefonema do Colin Powell sugerindo a sua renúncia, O Colin Powell do governo dos Estados Unidos sugerindo a renúncia do Aristide, e em seguida houve mais uma intervenção liderada pelos Estados Unidos que aconteceu em fevereiro de 2004, um mês depois que a República fundada pela Rebelião dos Pretos comemorava os seus 200 anos. Como em 1994, a intervenção dos Estados Unidos foi seguida de uma missão da ONU, mas dessa vez os países da América Latina se comprometeram em ter um papel importante nessa missão, de modo que o Brasil do Lula assumiu a liderança da missão da MINUSTAH que se instalou no Haiti, e por ela passaram muitos dos quadros que agora ocupam postos de alto escalão do governo Bolsonaro, como o general Augusto Heleno. Mas esse e outros assuntos serão aprofundados na discussão a seguir.
após este mergulho na história do Haiti, a gente vai seguir do mesmo ponto que o Fábio Luiz nos deixou, a nossa conversa com dois convidados muito especiais, o Camille Chambert e o Eliné Cassimir. Camille, o Fábio Luiz nos deixou justamente no momento histórico em que o Estado brasileiro se aproxima do Haiti, fazendo uso da arena multilateral da ONU ao liderar a missão de paz que ficou conhecida como MINUSTAH, né? A gente sabe que, do ponto de vista da diplomacia brasileira, a operação de paz serviu como uma espécie de teatro geopolítico do Brasil, né? Que buscava mais protagonismo na América Latina e no Caribe, em toda a região. Mas além dessa jogada do Estado brasileiro em matéria de política externa, de que outras maneiras a gente pode analisar MINUSTAH? Aqui eu vou lançar várias perguntas para você. Qual era a dinâmica cotidiana da ocupação militar dos chamados capacetes azuis da ONU a comando do Brasil nas ruas das cidades haitianas? A gente sabe, por exemplo, que existem várias denúncias, né, de estupros e abusos sexuais dos soldados brasileiros, argentinos, chilenos, uruguais contra mulheres e meninas haitianas, né? Isso é super grave, né? Que balanço que você poderia fazer ao público do Pulso Latino da MINUSTAH? Es complicado contestar a esta pregunta porque hay varias preguntas en una y además hay también un problema de información básica porque primero hay que subrayar que la MINUSTAH no fue una misión de mantenimiento de la paz clásica porque la formación de la misma se hizo en violación del capítulo 7 que organiza y hace los reglamentos para el despliegue de las misiones de mantenimiento de la paz. El capítulo 7 prevé el despliegue de ese tipo de misión cuando hay genocidio, crímenes contra la humanidad o guerra civil. Esas tres cosas no existían en Haití en ese momento. Cierto, en el 2004 había una crisis política grave que fue agudizada por la intervención de Estados Unidos, manipulando a algunos antiguos miembros del ejército haitiano e hizo un ataque militar en contra del régimen de Jean-Bertrand Aristide. Así que la misión está establecida en violación a lo que se concibe como misión de mantenimiento de la paz, lo que fue señalado incluso en el debate que se hizo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por algunos países del Caribe. Segundo, desde los inicios, cuando la MINUSTAH fue desplegada en junio del 2004, Kofi Annan había declarado que era una misión prevista para 10 años. Así que desde el inicio ya se estaba organizando una misión de largo plazo, no una misión corta. ¿Okay? Y de hecho, lo que debemos subrayar es que esa misión no correspondía al problema que vivía el pueblo haitiano. Y eso fue demostrado por muchísimos analistas, incluso por el informe dirigido por Pérez Esquivel, Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, que en el 2005 hicieron una misión en Haití y subrayaron la inadecuación de esa misión con respecto a la situación objetiva de Haití. Así que también es muy importante señalar que la MINUSTAH entra en una perspectiva de una visión imperialista de dominación del Caribe, una remilitarización imperial de la cuenca del Caribe, y no tiene nada que ver con lo que estaba viviendo Haití en ese momento. De hecho, uno ve, por ejemplo, en los considerandos que justifican esta misión, que se habla de Haití como un peligro, una amenaza para la estabilidad hemisférica, lo que parece totalmente desproporcionado, como un pequeño país de menos de 10 millones de habitantes, de 27.000 kilómetros cuadrados, podría representar una amenaza para la estabilidad hemisférica. Y en esa retórica se retoma todo el discurso fabricado contra Haití a partir de la revolución de 1804 en el siglo XIX para realmente aislar a Haití y evitar el efecto dominó que la revolución haitiana podría tener
en los otros países que padecían el régimen esclavista. Es muy importante subrayar también que la misión fue concebida dentro de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, que decía que ya el peligro fundamental para los intereses estratégicos de Estados Unidos ya no son las guerrillas campesinas de las montañas, pero son las favelas, las masas urbanas empobrecidas. Y de hecho, cuando uno analiza los actos de represión que hizo la misión contra los barrios populares, se ve que hay un despliegue que está utilizando Haití como un laboratorio para experimentar nuevas formas de dominación militar y social sobre los barrios populares. Una combinación entre la fuerza militar, la represión militar directa, salvaje en contra de los barrios populares, y la utilización de una red de ONGs para realmente controlar la indignación y los movimientos que podrían nacer a partir de las masas empobrecidas de las grandes ciudades. En ese sentido, hay que hacer un análisis totalmente distinto al discurso dominante de Estados Unidos o al discurso dominante del gobierno brasileño y de otros gobiernos que fueron cómplices de esa operación vergonzosa. Y así que sí, hacemos un balance rápido. No hay tiempo para hacer un balance exhaustivo, pero debemos subrayar que, considerando los objetivos postulados en la resolución que da nacimiento a la MINUSTAH en junio del 2004, los objetivos son restablecer un clima de seguridad ciudadana, desarrollo del Estado de Derecho y reforzamiento de las instituciones, por ejemplo, el sistema judicial, el sistema electoral, el sistema de las cárceles, y también promover, defender los derechos humanos, y finalmente la cuestión del reforzamiento de la economía haitiana. Cuando miramos esos objetivos, podemos decir que es un fracaso rotundo. No solamente no se ha podido llegar a ningún resultado positivo en términos de los objetivos postulados, pero de hecho la MINUSTAH hizo una alianza con las fuerzas antidemocráticas, las fuerzas retrógradas, y empeoró la crisis haitiana, y la MINUSTAH fue autor directo de violación sistemática de los derechos básicos del pueblo de Haití. Podemos, por ejemplo, señalar que en la frontera con la República Dominicana, a pesar de la presencia directa de la MINUSTAH en la frontera, nunca la MINUSTAH habló sobre las violaciones diarias graves que se hacen contra los migrantes haitianos, en violación de las convenciones sobre los trabajadores migrantes, en violación de los acuerdos bilaterales firmados por el Estado haitiano y el Estado dominicano, y en violación de los derechos humanos. Y nunca la MINUSTAH dijo nada. También las fuerzas brasileñas ocuparon un campus universitario en la zona de Tabar, privando miles de estudiantes de la posibilidad de seguir sus estudios superiores, en un país donde ya hay escasez en términos de infraestructura adecuada a la enseñanza superior. Y las tropas de Brasil ocuparon el campus universitario de Tabar durante varios años. También la MINUSTAH participó directamente en la represión contra los movimientos sindicales para favorecer, por ejemplo, la privatización de algunas empresas públicas como la telefonía, y la MINUSTAH participó directamente en la represión de grandes movilizaciones de masa. En 2008, por ejemplo, cuando se dio un sublevamiento popular muy importante frente a un aumento inusual de los precios de los productos básicos, la MINUSTAH mató a gente durante esas movilizaciones. Eso fue escondido, pero hay muchas pruebas que demuestran esas matanzas. Y la MINUSTAH intervino en el 2006 en el barrio popular de Cité Soleil con una fuerza totalmente desproporcionada, con helicópteros disparando directamente en las casitas de Cité Soleil,
con un balance importante de muertos civiles. Así que en ese sentido hay que señalar que una de las violaciones más graves del derecho del pueblo de Haití fue la introducción del cólera en octubre de 2010, una enfermedad que nunca había existido en Haití, que mató a 40.000 personas, que infectó a 820.000 personas y que tuvo daños significativos en la economía haitiana. Por ejemplo, una reducción significativa de la producción arrocera, porque la gente, los campesinos no querían ir a trabajar con los pies en el agua, diciendo que el agua estaba infectado de cólera. Y también la República Dominicana se rehusó a comprar los productos agrícolas de Haití durante más de un año, pretextando que esos productos agrícolas estaban infectados con el cólera. Así que daños impresionantes, incalculables contra el pueblo haitiano, contra el derecho a la salud, contra el derecho a la justicia, y la MINUSTA negó su responsabilidad durante más de 6 años, y cuando reconoció su responsabilidad moral, no hizo ninguna inversión significativa para compensar, para indemnizar, para reparar el crimen cometido contra el pueblo de Haití. Así que en la cotidianidad los soldados brasileños entran en el formato clásico de una fuerza de ocupación, y también participaron en violaciones sobre mujeres, violaciones masivas, y la MINUSTA ha ejercido mucha violencia contra niños, niñas y contra mujeres, y ahora tenemos muchos reportes que demuestran las violaciones masivas que se han hecho contra las mujeres, por ejemplo, de un barrio popular de Martissant, y los soldados incriminados se fueron del país hacia su país de origen, Sri Lanka, sin ser ajusticiados. Así que realmente una cultura de la impunidad que fue agravada con la presencia de la MINUSTA, y fue también un sabotaje sistemático de todas las instituciones haitianas. Por ejemplo, la institución electoral perdió toda su credibilidad porque todo el mundo se daba cuenta que la voluntad del pueblo de Haití no se respetaba, y los resultados de las elecciones estaban manipulados por la MINUSTA bajo las órdenes del Departamento de Estado de Estados Unidos. Falando no terremoto, em janeiro desse ano foi comemorado o 10º aniversário, né? Esse terremoto que foi devastador, deixou mais de 200.000 pessoas mortas e outras centenas de milhares de feridos. Depois de 10 anos, os trabalhos de reconstrução a gente sabe que ainda não acabaram, né? Como é que você vê, Camila, a atuação, primeiro, da gestão do ex-presidente Michel Martelly e depois das diferentes organizações da chamada cooperação internacional, né? Entre elas ONGs, muitas ONGs e fundações internacionais, além, claro, do papel dos Estados Unidos nesses últimos 10 anos, né? Qual é a sensação que você tem em Porto Príncipe ou em outras cidades depois desses 10 anos? É importante ver que esse terremoto foi um evento muy importante en la coyuntura reciente, porque desveló lo que significa la cooperación internacional dominada por las fuerzas imperialistas, y desveló muy claramente la hipocresía de esa cooperación internacional, cuando los fondos prometidos por la conferencia de donantes del 31 de marzo del 2010 en Naciones Unidas, de los 12.000 millones de dólares prometidos, llegó a Haití solamente la mitad, y esta mitad fue consumida básicamente por las grandes ONGs internacionales, por los organismos de Naciones Unidas y por empresas privadas norteamericanas. Y para dar un ejemplo, el Estado haitiano recibió solamente entre 2010 y 2012 solamente 1% de los fondos desembolsados dentro de la ayuda humanitaria y después a la ayuda a la reconstrucción. Así que 10 años después no hay realmente reconstrucción. La ciudad de Puerto Príncipe sigue devastada. El centro de la ciudad sigue en el suelo. Muchos de los edificios más importantes, como por ejemplo el hospital
central más importante de referencia del país, el Hospital de la Universidad de Haití, que hasta 2020 no está totalmente reconstruida. Las facultades, porque se cayeron más de 12 facultades universitarias, y hasta ahora hay facultades que no encuentran dónde trabajar. Así que no hubo realmente reconstrucción y simplemente esa plata fue consumida por los donantes y por las estructuras de las ONGs internacionales de manera vergonzosa, utilizando el pretexto de la crisis humanitaria en Haití para reforzar su capacidad. Y el gobierno de Martelly, que fue un gobierno impuesto por Estados Unidos, Martelly no ganó las elecciones presidenciales. Bueno, hay que referirse al excelente trabajo de Ricardo Setentfus, que muestra que el Departamento de Estado de Estados Unidos escogió a Martelly como presidente cuando no ganó las elecciones realmente. Así que el gobierno de Martelly profundizó la aplicación de las políticas neoliberales que han contribuido a destruir gran parte de la capacidad productiva del país, que han contribuido a destruir muchas instituciones estatales y que reforzaron la dependencia de la economía haitiana frente al exterior, en particular la dependencia en términos de alimentos. Un país, por ejemplo, que en los años 78-81 producía 98% de su consumo de cereal, que se encuentra ahora dependiendo del exterior y importa, por ejemplo, 82% de su consumo anual de arroz. Y es una importación que viene básicamente de Estados Unidos. Y Haití se volvió el tercer importador más importante del mundo de arroz de Estados Unidos. Así que el gobierno de Martelly siguió la aplicación de las políticas neoliberales, las 3 generaciones de políticas neoliberales, pero también el Martelly representa un nuevo proyecto político de retroceso en términos económicos, políticos y culturales, para borrar las conquistas democráticas ganadas por la lucha del pueblo de Haití después de la caída de la dictadura. Y es ese proyecto nefasto, ese proyecto destructivo que sigue con la presidencia actual de Jovenel Moïse y que busca reproducirse en el poder y seguir con el monopolio total y el control total de todas las instituciones estatales. Vamos falar um pouco sobre a crise política e a crise econômica também, que vem afetando e repercutindo em várias cidades do Haiti desde 2018. O presidente Jovenel Moïse, quem sucedeu Michel Martelly, tem sido alvo de protestos massivos em Porto Príncipe e em outras cidades como Gonaïves também, por exemplo, né? A gente viu muita gente jovem nas ruas se manifestando em 2019 para exigir a renúncia do presidente Moïse, de forma que a gente gostaria de saber qual o futuro das eleições no Haiti. E a gente supõe também que, além do fator político, deve haver motivações econômicas também no meio, não é mesmo? La renuncia Este é o Eliné. el 24 de julio de 2020 en bloque del Consejo Electoral Provisional, una institución que es responsable para organizar las elecciones, y también el aumento de la inseguridad selectiva. También la inflación de costos, que es testimonio del aumento de las necesidades básicas y otros servicios, ha llevado a la depreciación de la unidad monetaria haitiana. En otras palabras, la adquisición de una misma canasta de bienes y servicios requiere más unidades monetarias. Es una espiral inflacionaria. Esta situación corre el riesgo de provocar disturbios por hambre, demandas incesantes y acentuar la inestabilidad política. En cuanto al aspecto político, digamos, a nivel político, el Parlamento sigue disfuncional tras la no renovación de los mandatos de la Cámara de Diputados.
y 2/3 del Senado. El país tiene finalmente un presupuesto para operar ya casi al final del año fiscal, hablando del mes de septiembre de 2020. Los miembros del Consejo Electoral Provisional que han presentado su dimisión, pues han provocado una coyuntura inestable. Y esto obstaculiza la maquinaria electoral y obliga al presidente Jovenel Moïse a relanzar las consultas para una enésima estructura electoral. Pero los miembros de la oposición política ya no están de acuerdo y están acusando al presidente Moïse de crear estructuras falsas de manera unilateral para llegar a la formación de la nueva estructura electoral. Se están discutiendo las fechas de finalización del mandato del presidente entre 7 de febrero de 2021 o 7 de febrero de 2022. Al respecto, la OEA, la Organización de los Estados Americanos, se pronunció a favor del 7 de febrero de 2022, opuesta a la Constitución haitiana que requiere el 7 de febrero del próximo año. La juventud haitiana protesta no solamente para buscar la paz en el país, pero también en el ámbito político por el dinero del Petrocaribe que las élites desperdician. Y por otro lado, la oposición política mantiene su posición, que es la renuncia del presidente Jovenel Moïse antes de la realización de las próximas elecciones. Y ahí también entra una parte de la Policía Nacional que manifiesta también para reclamar el aumento salario e privilegios. Qual é a influência concreta que o governo dos Estados Unidos exerce sobre o Haiti hoje? A gente sabe, por exemplo, a gente escuta falar que o presidente Moïse tem a proteção americana, né? Quais são os interesses do império no Haiti? La influencia del gobierno estadounidense, como siempre en Haití, está remoto ese control, porque se puede ver claramente que el embajador de Estados Unidos en el país es el que dirige o manda. Y esa actitud hegemónica por parte de Estados Unidos y la actitud de sumisión por parte del país ha siempre mantenido al pueblo haitiano en la situación más delicada de todos los países de la región. Ahora tenemos un panorama político complicado. Tenemos de un lado el partido PHTK de Martelly y de Jovenel Moïse, que tiene un apoyo total, incondicional de Estados Unidos y de los imperialistas. Por ejemplo, los embajadores de varios países que aquí llaman Core Group, que actúa como el verdadero poder en Haití dentro del mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un país bajo tutela. Y acaban de sacar un comunicado que va un poco en el mismo sentido del proyecto de Jovenel Moïse, que pide a la población de participar en las elecciones y que decreta que el año 2021 debe ser un año electoral, lo que también está pidiendo Jovenel Moïse. Así que Jovenel Moïse tiene un apoyo total del imperialismo. Están muy agradecidos por la posición que tomó en contra de Venezuela. Están muy agradecidos porque se está utilizando a Haití como un caballo de Troya para destruir el CARICOM, para tratar de destruir el CARICOM. Entonces sabemos que uno de los objetivos básicos del imperialismo norteamericano para retomar el control total del continente es la destrucción de los procesos de integración que habían avanzado tanto a partir de los 2000. Estamos hablando de UNASUR, estamos hablando de CELAC, estamos hablando del ALBA, y se está utilizando Haití, ¿no?, dentro del proyecto de extrema derecha animado por el establishment de Trump. Camille, quais são as organizações que estão envolvidas na luta contra o regime do Jovenel Moïse? Do Brasil é muito difícil acompanhar os acontecimentos da política haitiana. Qual a sua leitura política? Existe alguma alternativa política a Moïse?
Tenemos una oposición diversa, muy diversa, y hay una contradicción entre el hecho que unos políticos tradicionales, que fueron senadores, diputados y que hacen parte también de la derecha, se están oponiendo a Jovenel Moïse, pero es una oposición que no va al meollo de la cosa, que no plantea un cambio de sistema, porque la gente en la calle está exigiendo un cambio de sistema, pero estos políticos no tienen mucha credibilidad porque muchos de ellos han participado incluso en el desvío de fondos de Petrocaribe y han participado en muchas operaciones en contra del pueblo de Haití. Y ahora hay también el hecho que tenemos un sector social animado por muchos organismos de derechos humanos, animado por los sindicatos, por el movimiento campesino, por el movimiento feminista, que es muy fuerte, pero que esos movimientos sociales no tienen todavía una representación política. Es un poco la ambición que tenemos con el Frente Patriótico Popular, es realmente que ese dinamismo, esa fuerza, esa creatividad que tenemos en los movimientos sociales se convierta en fuerza política, en proyecto político. Las fuerzas progresistas están ahora construyendo un nuevo espacio de coalición que se llama el Frente Patriótico Popular, que agrupa a 6 partidos de izquierda y con los representantes de los movimientos sociales más significativos y más combativos que han animado las luchas populares durante los 30 últimos años. Estamos hablando, por ejemplo, de las federaciones campesinas más potentes, estamos hablando de sindicatos, estamos hablando de grupos feministas, estamos hablando de grupos de barrios populares, y esperamos que esa nueva construcción política logra superar una de las debilidades más importantes que tuvo la movilización durante los 2 últimos años, que fue la debilidad organizativa. Así que había mucha movilización y las movilizaciones no se convertían en nueva fuerza organizativa, ¿no? Así que estamos tratando de romper ese ciclo y de crear una nueva fuerza política y social que tiene como objetivo fundamental la recuperación de la soberanía nacional. Es un proyecto de liberación nacional y de romper con los lazos de dependencia que tenemos con el imperialismo norteamericano, que desde el año 1915 está organizando el saqueo, la destrucción y la permanente humillación del pueblo haitiano. Muitíssimo obrigado, Camille e Liné, por nos acompanhar nessa viagem pelo Haiti. A gente aprendeu muito com cada um de vocês. Ouvintes do Pulso, a gente ruma para nossa última viagem. Na semana que vem a gente tem o último episódio da nossa série Caminhos Latinos, que é justamente sobre o Brasil. Até mais! Este podcast conta com edição e mixagem de Felipe Amarra. Si m'pa non m'ap senti m'en pè. Oh yo